Oi, pessoal, aqui é a professora Letícia e vamos falar aí um pouquinho sobre ângulo, tá? Então aqui, ó, pegando essa representação no GeoGebra aqui, que tem lá na postagem lá do site didacticursos.blogspot.com. Então aqui, ó, a gente vai ter, sempre quando a gente tiver um ângulo de zero, quando a gente tiver um ângulo de zero, a gente chama ele de ângulo nulo, tá? Ó, não tem ângulo, a gente não tem nenhuma abertura. Quando a gente tem o ângulo entre 0 e 90 graus, tá? Qualquer um desses ângulos aqui, ó, a gente chama esse ângulo de agudo. Quando a gente chega a 90 graus, a gente tem o ângulo, deixa eu achar aqui, reto, ó. A gente tem o ângulo reto, tá? Quando a gente passa de 90 e vai até 180 aqui, a gente tem o ângulo obtuso, tá? Quando a gente chega, ao ângulo de 180 graus, a gente tem o ângulo... Quando a gente chega ao ângulo de 180 graus, a gente tem o ângulo que se chama de raso, tá? Que tá em espanhol, por isso que tá lano. A gente chama de ângulo raso, ou seja, ó, é um meia volta, né? Quando a gente tem a mais que 180, entre 180 a 360, a gente chama esse ângulo de côncavo. Quando a gente tem 360 graus, a gente tem o que a gente chama de giro ou convexo. Então, essas são as classificações dos ângulos quanto ao valor do ângulo, tá? Então, a gente tem esses tipos de classificação. Agora, vamos ver um pouquinho mais. Então, além desses ângulos, a gente tem os ângulos adjacentes, tá? O que é adjacente, gente? Adjacente significa vizinho. Então, assim, se a gente tem, por exemplo, aqui os pontos A, B, C e O, aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, A, O, B, ele não é adjacente ao ângulo AOC, tá? Porque eles não são vizinhos, aqui tá um dentro do outro. Mas o ângulo AOB, ele é adjacente ao ângulo BOC, porque eles são vizinhos, tá? Então, aqui, ó. Então, isso daí é ângulo adjacente. E os ângulos adjacentes, eles podem ser complementares, tá? Como no caso aqui que a gente fez. Imagine que aqui é um ângulo reto, tá? Ó. O ângulo reto a gente representa normalmente por esse quadradinho aqui, tá? Então, e a gente corta ele no meio aqui, ó. Então, esse ângulo aqui, alfa, é complementar do ângulo beta aqui. Ou seja, a soma dos dois ângulos, alfa mais beta, vai ser igual a 90 graus. E a gente tem também os ângulos suplementares, que imagine aqui uma reta, né, um ângulo de 180 graus, e a gente tem os ângulos aqui, ó, alfa, e aqui o ângulo beta, ó. Ou seja, a somatória desses dois ângulos dá 180 graus, tá? Então, alfa mais beta aqui dá igual a 180 graus. Isso daqui é um ângulo suplementar. Então, aqui é suplementar e aqui é complementar. Temos também o ângulo oposto pelo vértice. Imagine aqui, ó, duas retas que se cruzam. E esse ângulo aqui vai ser exatamente igual a esse, ó, tá? Então, são opostos, tá? Então, alfa aqui vai ser igual a beta. Então, isso aqui é o ângulo oposto pelo vértice. Temos também os ângulos congruentes, né? Que são dois ângulos iguais. A gente tem duas figuras aí, dois círculos com ângulos de 40 graus aqui, por exemplo. Alfa igual a 40 graus e aqui beta igual a 40 graus. Então, a gente diz que esses ângulos são congruentes, tá? A gente também tem as retas paralelas interceptadas por uma transversal. Então, a gente tem duas retas paralelas aqui, tá? E a gente passa uma reta transversal nela. Então, aqui, ó, a gente vai gerar ângulos, certo? E se a gente colocar esse ângulo aqui, ó, aqui vamos chamar de ângulo A, B, C, D, E, F, G e H. Se a gente colocar o ângulo A, ele vai ser igual ao E, ó, B igual ao F. Então, vão ser iguais esses ângulos aqui com relação a essa linha paralela, tá? E além, né, dessa igualdade entre A e E, por exemplo, nesse caso aqui, ó, D igual a H, B igual a F,
G igual a C, ou C igual a G, a gente também tem que, como a gente falou aqui, ó, os ângulos opostos aqui também são iguais. Então, A vai ser igual a C, né? E C, como C é igual a G, então vão ser todos iguais aqui, ó. Então, a gente já tira daqui. E aqui, ó, D vai ser igual a B, que vai ser se D é igual a H igual a B, vai ser igual a F, tá? Então, aproveitando essa daqui dos ângulos opostos, que são iguais, aqui a gente também aplica ele. Então, a gente tem essas proporções aqui dentro desses ângulos aqui com linhas paralelas, interceptada por uma transversal, tá? Então, é isso, pessoal. São esses os tipos de ângulos que tem. Espero que vocês tenham compreendido aí. A gente usa... Isso é muito importante, porque às vezes a gente tem um problema, assim, de retas, por exemplo, né? Em que ele dá esse ângulo aqui de 70 graus, por exemplo. Aqui é mais, né? Não, é mais que 90, porque ele né, obtuso aqui. Vamos colocar aqui, então, 110 graus, tá? E ele quer saber, por exemplo, esse ângulo aqui, ó. Se a gente conhece essas propriedades, a gente já sabe que esse ângulo é igual a esse. Então, aqui também vai ser 110 graus, tá? Daí, se a gente sabe que esse é igual a esse, e a somatória desses ângulos dá 360, a gente já consegue descobrir quais são esses ângulos, porque a gente já consegue descobrir, por exemplo, quais são esses ângulos aqui, porque eles são iguais também. E a somatória dos 4 ângulos tem que ser 360. Então, a somatória aqui de A mais B mais C mais D tem que fechar 360, que é uma volta completa aqui, ó, um círculo completo. Então, vamos calcular isso aqui rapidinho, ó. 110 mais 110, a gente tem 220, né? Quanto que falta para 360 aqui, ó? Então, seria 360 menos 220, né? Que vai me sobrar 140 graus aqui. Isso aí. Então, 140 graus, agora a gente divide por 2, porque esses dois ângulos são iguais aqui, ó. 140 dividido por 2 vai dar 70. Então, significa que a gente tem 70 graus para cada um desses ângulos. Então, com apenas um ângulo, conhecendo todas essas propriedades aqui dos ângulos, a gente consegue descobrir os demais ângulos. Isso usa muito em provas de vestibular, de Enem e de concursos e por aí vai, tá, gente? Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima. Tchau!